Rodolfo, como iniciamos o DOL com gap de alta? A princípio tende a fechar o gap? Então, Rafa, o gap, imagine que o mercado aqui, ó, ele conta uma história. Tá bom, Rafa? O mercado ele conta uma história. Essa folha que nós estamos vendo é a página aonde o mercado vai escrever a sua história. Só que em vez de usar letras, o mercado ele usa candlestick, ó, ele vai escrevendo a história dele, tá vendo? Ele vai escrevendo toda a historinha dele em cima da folha. Só que imagine que tem um momento que ele cansa de escrever, aí ele vai dormir. Aí ele começa a escrever no dia seguinte, tá vendo? Você concorda comigo que ficou um espaço vazio, sem escrita? O mercado ele não quer deixar nenhuma folha em branco, ele não quer deixar nenhuma página em branco. Então o mercado ele tende a vir fechar gaps, tá bom? Ele tende a vir fechar gaps. Agora, quando que esses gaps vão ser fechados? Nós não sabemos. Existem vários tipos de gap. Existe o gap de fuga, existe o gap de continuidade, existem vários tipos de gap. Por exemplo, o gap de continuidade, ele é um gap que aparece em um mercado de tendência para mostrar força na tendência. Olha esse gap que o índice deixou e continuou caindo, tá vendo? Isso daqui é um gap de continuidade, tá bom? Isso daqui mostra a força na tendência. Então, esse gap aqui, ele vai ser fechado? Sim, ele vai ser fechado, mas não vai ser agora que ele vai ser fechado. Primeiro o índice tem que finalizar a tendência de baixa dele para depois ele vir e fechar esse gap, tá bom? Agora eu vou te dar um outro exemplo, Rafa. Vamos ver se na Vale tem. Acho que na Vale deve ter. Ó, na Vale tem. Como que funciona? Nós temos outros tipos de gap, né? Esses tipos de gap que eles são fechados a todo momento, ó, vamos pegar aqui, ó. São gaps que são fechados a todo momento. Nós temos um gap aqui, o mercado vem e fecha. Aí nós temos outro gap aqui, o mercado vem e fecha. Aí tem outro gap aqui, outro gap aqui, outro gap aqui. O mercado vem fechando todos os gaps, tá vendo? Um em seguida do outro. Esses gaps que são fechados a todo momento é dentro de um mercado de lateralização, que a gente chama de gap comum, tá bom? O gap comum. Então o gap comum ele tende a ser fechado de forma mais rápida. Por isso que eu tô te falando, depende do contexto do mercado. Não é só a questão dele fechar o gap, entendeu? Esse outro gap aqui, ó, que nós temos, tá vendo, ó? Gap aqui e gap aqui. Esse gap chama ilha de reversão. Ilha de reversão. A ilha de reversão, geralmente, ela mostra o final de uma tendência. Ela geralmente mostra o final de uma tendência, entendeu? Então, cada gap tem um significado diferente. Cada tipo de gap vai mostrar para você uma condição no mercado. Essa condição que nós estamos vendo no índice, o M22, no índice não, né? Foi no dólar que você perguntou, desculpa. Essa condição que nós estamos vendo no dólar, né? Esse gap que o dólar está deixando, tá no de 1 minuto. Vou colocar no de 15 para ficar mais fácil, ó. Essa condição que o dólar está deixando, tá vendo que o dólar está trabalhando dentro de uma região lateral aqui, ó? Ele está trabalhando dentro de uma região lateral, né? Mais lateral. Então, geralmente, quando esse tipo de gap é formado, ele tende a ser fechado. Por quê? Por conta do contexto. Por conta do contexto de lateralização do mercado, entendeu? Então, ele tende a ser fechado de forma mais fácil. É diferente se ele tivesse deixado, tipo, sei lá, um gap aqui no meio. Que aí está mostrando a continuidade da tendência, esse gap, entendeu? Para continuar subindo. Aqui, por exemplo, né? Aqui o mercado até tentou, viu? Até tentar fechar o gap. O gap ele é fechado só no fechamento mesmo do dia anterior, né? Que a gente considera o fechamento de gap. A linha d'água, né? Que muitas pessoas chamam. Então aqui o dólar não conseguiu fazer o fechamento de gap. A gente ainda tem uma pontinha aqui, ó. Ainda tem uma pontinha em aberto desse gap. Tá vendo que ele tenta? Ele até tenta vir fechar, mas não consegue, ó. Volta, volta, continua subindo.
Então a tendência natural é que sim, que o mercado venha para fechar esse gap, mas por conta do contexto, não só por conta do gap em si, tá bom? Eu gosto de falar isso para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem fazendo a leitura, de não achar que tipo, é gap, tem que fechar. É o gap? Não, vai fechar. Olha o índice como trabalhou lateral dentro dessa região aqui, tá vendo? Trabalhando bem lateral. Ó, abre gap, o mercado veio, tentou fechar, não conseguiu. Tentou fechar, não conseguiu. Trabalhou. Aí deixou outro gap aberto. Aí veio, fechou o gap. Aí caiu. Subiu. Deixou um gap aberto. Veio, fechou o gap. Aí subiu para fechar esse outro gap aqui, ó. Aí caiu, tal. Aí, ó, deixou esse baita gapzão aberto. Mas ele deixou um gap aberto dentro de uma lateralidade. Então, tecnicamente falando, a tendência é que o mercado venha a fechar esse gap, entendeu? Tem outro tipo de gap, o Rafa, que nós chamamos de gap de fuga. Então o mercado está trabalhando dentro de uma lateralização. Aí o que acontece? Ele chega próximo da margem superior do rio, ou da margem inferior, tanto faz, e aí ele abre o dia seguinte com um gap de alta, assim, ó, por exemplo. Que aí é o rompimento dessa lateralização toda. Aí nós chamamos de gap de fuga. Esse gap não tende a ser fechado, esse gap tende a dar continuidade no movimento também. Entendeu? Então depende muito da condição, depende muito do gap, depende muito da parte, não vou dizer macroeconômica, né? Mas eu vou dizer, depende muito do contexto, tá bom? Então depende muito do contexto para a gente tomar essas decisões de ir para o fechamento do gap ou não, tá bom?